tentando evitar uma guerra maior, os Anunnakis se permitiram matar humanos estratégicos, humanos inteligentes, humanos muito inteligentes, mas que eram vinculados ao adversário. Então, eles liquidavam para que o fulaninho não tivesse mais na cidade de Eridu aquele super general que era fiel a matava o general. Então, assim, morreram muitos humanos na época. O fato é que houve um tempo em que os Anunnakis deixaram os humanos escolher os seus chefes, ou príncipes ou reis, e por isso eles também começaram a ter relações com humanas, e as fêmeas Anunnakis também passaram a ter relação com os humanos, ou seja, a coisa ficou complicada até que Enlil desenvolveu um código de lei que ninguém Anunnaki podia transar com humano, blá, blá, blá. Ou seja, os Anunnakis, eles tinham uma protoconsciência, a consciência deles não era como a nossa é hoje, mas já era uma consciência arquitetada e construída muito tempo antes da nossa. Os Anunnakis são milhões de anos, há milhões de anos que eles surgiram, ainda que eles nem sabem direito como surgiram também. Nós somos uma espécie recente, surgida racionalmente falando, há 48 mil anos, e a gente também não sabe de nada sobre a nossa origem. Estamos tentando descobrir. Acreditem, os Anunnakis também, pelo que eles dizem. Mas eles tinham uma protoconsciência, porém, aqui nós temos um problema. Quando nós humanos surgimos, racionalmente falando, ao longo desses 48 mil anos, e agora eu vou trazer a história para os últimos 20 mil anos, os humanos passaram a obedecer às regras que esses seres, não só Anunnakis, nessa época os humanos obedeciam a vários tipos de deuses ou seres que estavam aqui na Terra tentando dominar o pedaço e dominar a humanidade. Ninguém, nessa época, jamais imaginaria que um dia os humanos iriam herdar a Terra. Nessa época, se disputava a Terra. Os humanos eram só os animais que nasceram na Terra. Mas qual o detalhe? O detalhe é que a consciência dos Anunnakis, eles têm como regra número 1 o tipo de sangue que os move, a seiva que os move. Essa história de sangue azul, que metaforicamente nós falamos de vez em quando nas epopeias ou livros registrados das mitologias humanas, essa história de sangue azul por trás de certas famílias que se dizem de origem divina, origem real, chamada realeza, essa história vem dos Anunnakis. Os Anunnakis, avô e avó transava com pai, mãe, com filho, filha, era uma confusão maluca, porque para manter a pureza genética, para que essa pureza genética definisse a sucessão monástica que a história deles tem. Os Anunnakis, diferente dos humanos, no mundo em que eles vivem, segundo esses livros, essas informações encontradas lá onde hoje os restos da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, esses livros dizem que os Anunnakis compõem um só povo vivendo num planeta e tem um imperador, Anu. Aqui na Terra nós somos quase 195 países e cada país tem um presidente, um rei, o que seja. Claro que alguns desses sempre pretendem ser imperadores de parte disso ou da Terra inteira, mas os Anunnakis têm esse problema. Então a pergunta primeiro que eu coloco para a gente perceber a importância disso é: nós humanos temos todos os defeitos do mundo, mas nós temos uma questão
ou temos como sendo reprovável, absolutamente criminoso, e algo que não faz bem ao próprio desenvolvimento de novos seres, essa coisa de relação sexual entre membros de uma só família. O que para nós é abjeto, absurdo, feio, condenável, criminoso e geneticamente burro, porque os cientistas dizem que não é legal. Às vezes, o casamento entre primos já tem uma certa dose de complicação, dependendo do caso, dependendo da configuração genética. Então, se para nós, humanos, que surgimos depois dos Anunnakis, nós já temos esses valores morais que dizem, isso não é bom, isso não pode ser aplaudido, isso é criminoso. Para os Anunnakis é a regra deles. Então, a primeira perguntazinha chata, que tipo de consciência, que padrão, ou que nível de consciência esses seres têm? É complicado, porque é uma consciência muito antiga se comparada com a nossa, ou é um padrão de consciência muito antigo se comparado com o nosso, mas que vemos aí já tem uns percalços, tem uns hábitos, e eles ainda não conseguiram se libertar disso. Eles continuam nessa perspectiva de disputa. E o pior foi exatamente a disputa entre esses dois clãs, os de Enki e os de Enlil, os seus filhos nascidos na Terra, e dos netos que também nasceram na Terra, que há cerca de 4.000 anos atrás, essas duas facções entraram em guerra, em disputa pelo domínio de certas regiões aqui no planeta. E qual é o problema? Na primeira nave, que há 450.000 anos havia chegado aqui na Terra, nessa nave tinha artefatos nucleares, mas jamais usados, e Enki e Enlil haviam escondido, em pleno acordo, esses artefatos sob uma determinada montanha. Isso é o que está descrito nos livros. Porém, há cerca de 4.000 anos atrás, os descendentes de Enki e os descendentes de Enlil entram numa disputa louca pelo domínio das terras do Egito, das terras de Canaã, das terras dos vales férteis em torno do Nilo, dos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, disputas na África, disputas mais ao norte, onde hoje é a Turquia, lá entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, uma série de regiões. E os filhos de Enlil e Enki, Ninurta, Nergal, Marduk, essas figuras tinham um pequeno problema para resolver, ou grande. Qual a questão? A Terra, ela gasta 26.000 anos, até que eu tenho aqui isso aqui é o eixo da Terra, só que a Terra é inclinada, desse jeito, o eixo dela é inclinado. Então ela gasta 26.000 voltas em torno do Sol para completar o giro do seu eixo sobre si mesmo. O nome disso é precessão equinocial. É como você soltar um peão, o peão deveria girar no chão assim, mas ele gira fazendo esse movimento. Isso seria o eixo da precessão equinocial, o eixo da Terra inclinado. Pouco importa. Esses 26.000 anos, que corresponderiam ao tempo em que a Terra
daria 26 mil voltas em torno do seu eixo, em torno do Sol, em que Elio havia acostumado seus filhos, dizendo: olha, a cada vez que mudar a paisagem do zodíaco, o que é o zodíaco? É que a cada vez que a Lua projeta a sombra do Sol, ou, melhor dizendo, a cada vez que a Terra faz o seu movimento de rotação e produz o lado escuro para o outro lado da Terra, nesse lado escuro aparecem as chamadas constelações zodiacais. 6.000 anos. Por 2.000 anos aproximadamente, a gente teria 13 constelações, que ao longo de 2.000 anos, cada uma delas apareceria. Isso é só uma aproximação, mas é exatamente isso que os Anunnakis faziam. Então, assim, um filho de Enki dominava o império, isso já desses anos mais recentes, aqui na Terra, ao longo de 2.000 anos. Agora é a constelação de Aquário. E agora muda, filho de Enlil, filho de Enki, filho de Enlil. Aí os netos também começaram a entrar nessa história. Ou seja, há 4.000 anos atrás rolou um problema seríssimo, porque era a hora de Marduk ser, vamos assim dizer, o eleito da história, e foi. Só que outras confusões rolaram e, tipo, a turma de vez em quando faz as urnas estão erradas, teve fraude, teve não sei o quê, e inventaram as confusões de sempre. E qual a questão? A questão é que os Anunnakis soltaram bombas, as tais bombas atômicas ou nucleares, há cerca de 4.000 anos atrás, no chamado Vale de Sidim, que são 5 cidades que ficam ali no Oriente Médio. Essa região até hoje tem lá uma parte que é marcada pela resultante das explosões ocorridas. Isso é o tempo, nós estamos falando aqui do tempo de Sodoma e Gomorra, que eram 2 dessas cidades do Vale de Sidim. E os Anunnakis, quando fizeram essa tolice, pensando que com isso iriam. E aqui tem um pequeno problema. Os Anunnakis pensaram que com isso acabariam não só a briga entre os Anunnakis, mas também a briga entre os seguidores dos Anunnakis na Terra. Esse período é terrivelmente danoso para a história, tanto da consciência dos Anunnakis como para a consciência humana. Fazendo um paralelo que eu não deveria fazer. Hoje, aliás, morreu David Wilcox, que é uma figura que dedicou a sua vida inteira à compreensão ufológica, à questão da busca de vida em outros mundos, enfim, foi alguém que se impôs, que se expôs corajosamente, e uma figura muito conhecida. 2 dias, 3 dias antes da morte dele, ele fez lá uma gravação dizendo: passando momentos difíceis, blá, 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 e falando de quê? Falando de 11 ou 12 ou 13 cientistas que do ano 2023 para cá também foram morrendo ou desaparecendo, e todos eles cientistas ligados a certos estudos vinculados ao JPL, que é algo para um certo setor da NASA, estuda propulsão, estuda, enfim, esses assuntos considerados top secret. E ninguém sabe o porquê dessas mortes. O próprio governo americano diz que vai investigar tudo isso, mas qual é o detalhe aqui? O detalhe é que lá atrás, nessa confusão dos Anunnakis, nessa época, quase 4.000 anos, muitas famílias humanas estavam vinculadas
Star, que era um outro nome de Inanna, uma neta de Enki. Outros estavam vinculados a Nergal, a Ninurta, a Marduk, a Nanassin, ou seja, vários filhos e netos dos dois clãs. E os humanos dessa época, ou seja, 4.000 anos, já eram muito inteligentes e eram figuras que desenvolviam estratégias militares nos conflitos entre as cidades na Suméria dominadas pelos Anunnakis. E se repetição histórica fosse brincadeira, aconteceu esse mesmo problema antes dessas explosões, porque, tentando evitar uma guerra maior, os Anunnakis se permitiram matar humanos estratégicos, humanos inteligentes, humanos muito inteligentes, mas que eram vinculados ao adversário. Então eles liquidavam para que o fulaninho não tivesse mais na cidade de Eridu aquele super general que era fiel a matava o general. Então, assim, morreram muitos humanos na época, antes das explosões nucleares serem procedidas, executadas. E o triste aspecto dessa história, o mais relevante em termos de critério para a gente avaliar a consciência de quem pratica atos assim, é que, segundo as crônicas que estão disponíveis nesses livros, os Anunnakis, eles, quando explodiram as bombas, eles acharam que fizeram certo. Resolvemos o problema. Que problema? Diminuindo o poder dos exércitos comandados pelos Anunnakis, os Anunnakis parariam de brigar. É isso que Enki, Elio e outros provavelmente pensaram, deixaram correr frouxo o problema. Quando Ninurta, Nergal e outros pegaram lá as armas e saíram no meio da confusão, eles devem ter pensado isso. Os humanos vão se ferrar, nenhum Anunnaki vai sofrer com isso, então, mas os Anunnakis vão se enfraquecer, porque não vão ter mais os exércitos que vão morrer nas explosões, blá, 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 blá. E assim, a consciência dos Anunnakis tem essa dívida enorme para com os humanos e para com a própria consciência deles, que ainda está também em formação como a nossa. Mas a história não terminou aí, não. Os Anunnakis se esconderam nas cidades mais distantes da ocorrência das explosões do Vale do Sidim, que foram das 5 cidades mais atingidas, dentre as quais Sodoma e Gomorra lá estavam. Só que o vento levou os resíduos das explosões nucleares lá para Suméria, ou seja, para as demais cidades, aonde os Anunnakis que haviam feito a merda estavam agora alojados, escondidos, protegidos. E eles tiveram que fugir. E a população de lá também foi morrendo. A área ficou inabitada durante um bom tempo. Os Anunnakis se ferraram em termos de ocupação de espaço estrategicamente preparado para execução de controle de massas ou para estratégias militares. Os Anunnakis perderam espaço. As outras raças não humanas que estavam tentando dominar a Terra se aproveitaram dessa fraqueza dos Anunnakis, fecharam as outras perspectivas, os Anunnakis se enfraqueceram e, assim, com um problema terrível na consciência, os Anunnakis foram obrigados a se esconder, aspecto pelo qual até hoje com eles esse aspecto se consorcia. Eles estão consorciados a essa coisa de nós temos
que nos isolar, vamos nos proteger para ver se a turma esquece isso, para ver se não há punição das forças que nesse universo que a gente vive poderiam punir os Anunnakis, entenda-se Sofia e suas hostes, entenda-se outras figuras que não gostam dos Anunnakis e se pudesse os destruiria, entenda-se uma série de coisas que a gente desconhece mesmo, figuras do universo vizinho que de lá do universo vizinho não aplaudem os Anunnakis e se pudessem também já os teriam destruído há muito. Mas, enfim, problemas de consciência é só o que não falta nessa interação ocorrida historicamente entre Anunnakis e humanos. A partir daí, os humanos vão tendo um apreço menor pelos tais deuses. A partir daí, diversas regiões da Terra, tipo Egito, Suméria, vão se libertando dessa coisa de seres de fora e os humanos, por eles mesmos, vão elegendo os seus reis, pajés, xamãs, blá, 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 blá. Os portais foram se fechando, então a turma do universo vizinho parou de vir para cá, os humanos foram ficando sozinhos, mas aí a manipulação desses seres que, ou estando nesse universo vizinho, ou escondidos por aqui, eles continuam a manipular os humanos